Passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente vamos refatorar objetos de domínio para que eles reflitam novos atributos, como por exemplo as datas de criação, atualização e exclusão que a gente vem trabalhando quando a gente começou a fazer a implementação do padrão de projeto repositório. Para isso, a gente vai precisar entender como a gente pode compor tipos no TypeScript e como fazer extensões de interface, tá certo? Definir uma interface para fazer reuso de código e estabelecer contratos dessas datas de controle, tá certo? Alterar tipos e interfaces das entidades de domínio que a gente já tinha feito da categoria e do produto, principalmente, e alterar também métodos estáticos lá nos mapeamentos entre o modelo Prisma e entidade e também os DTOs, que são os Data Transfer Objects, tá certo? Para essa prática, a gente assume que um ambiente mínimo de desenvolvimento para Node.js e TypeScript já esteja previamente configurado, que a instalação de alguma versão mais recente do Node, gerenciador de pacotes, no caso o NPM, instalação e configuração do TypeScript e configurações de compilação dentro do projeto e-commerce-node-API e DVS Code configurado com as extensões necessárias, Postgres e PGAdmins instalados, tá certo? E a gente pode ver aqui que a gente já está com o VS Code aberto. No caso, eu estou aberto aqui aí com o projeto e-commerce Node API e, como de costume, vou executar os testes automatizados, tá certo? Que por enquanto são testes unitários dentro da camada de domínio para verificar se a nossa base está aqui consistente para a gente fazer alterações. Vai ser importante esses testes de domínio porque a gente vai fazer alterações, refatorar objetos de domínio, tá certo? E a gente vai mexer com coisas que a gente já faz testes automatizados, como por exemplo, as interfaces, tanto da categoria como do produto, lá dentro daqueles arquivos .types, onde a gente define os tipos de interfaces, as próprias entidades que estão dentro dos arquivos .entity.ts, tá certo? E aí os testes automatizados vão aí nos garantir, vão nos dar segurança de fazer alterações no código. Nessas refatorações de inclusão de novos atributos são comuns, até porque o código ele evolui constantemente, e os testes automatizados vão nos dar segurança de alterar e verificar se algo foi quebrado ou não, tá certo? Bom, depois disso a gente vai fazer o quê? Definindo as interfaces e tipos para representar essas datas de controle. Então a gente vai fazer um código que vai fazer com que se represente essas datas que a gente começou a utilizar lá quando a gente estava implementando o padrão repositório junto com o ORM Prisma, tá certo? Então vou abrir aqui meu projeto, e-commerce, source, tá certo? Dentro da parte shared. Por quê? Porque esse arquivo que a gente vai criar códigos que vão ser compartilhados entre outros códigos, entre outros arquivos, e esse código vai ficar dentro do domain, tá certo? Ou seja, é um código que está dentro da camada de domínio que vai poder ser utilizado por outros domínios, é óbvio, sempre lembrando lá da nossa regra de dependência entre as camadas. Então vou clicar aqui, criar um novo arquivo. O nome desse arquivo vai se chamar datas. No caso, a gente vai falar sobre datas, no português, types.ts. Dentro desse data.types.ts, a gente vai fazer o seguinte código. Primeiro, uma interface, tá certo? Que define o que são aquelas datas de atualização, de criação e de exclusão, tá certo? Eu vou chamar isso aqui, os nomes, a gente pode estar sempre questionando se estão condizentes. Eu vou criar uma interface e datas controle. Por quê? Porque aquelas datas, pessoal, a gente usa elas para controle das informações persistidas no banco de dados. Então, por exemplo, uma categoria tem data de atualização e de criação. É uma informação importante para uma categoria e para um objeto de domínio? Sim, porém elas são usadas mais para controle, por exemplo, para a gente verificar quando foi criada, quando foi atualizada, tá certo? Então eu vou chamar esse elemento de datas e datas controle. E aí eu vou definir aqui atributos, eu estou usando essa interface aqui para definir atributos, e eu vou definir o data criação,
tá certo? Ela vai ser undefined, tá certo? Pode ser undefined, por quê? Porque quando a gente for criar na memória ou recuperar uma categoria, um produto na memória, a gente não precisa ter a data de criação. Veja que essa data de criação, ela é gerada automaticamente pelo Prisma. Então, por exemplo, a gente não vai receber ela de uma tela de usuário e nem a gente vai gerar como a gente fez a data de exclusão. Então, vou dizer que essa data de criação, ela é undefined. Veja que eu estou utilizando os nomes que estão definidos também no esquema Prisma. Por exemplo, eu estou aqui, né, na categoria, eu tenho data de atualização, no caso a gente está vendo aqui data de criação, né? Então estou usando o mesmo padrão para a gente fazer uma certa compatibilidade entre os modelos do Prisma, do ORM, com os modelos de domínio, né? Com as entidades de domínio. Então vou botar aqui data de criação, vai ser um date, tá certo? Data atualização vai ser também um date, certo? Quando a gente coloca, né, essa interrogação aqui, esse atributo ele acaba recebendo um tipo date ou undefined, como você pode ver aqui, ó. E aí, como eu falei, por que isso? Porque quando a gente estiver manipulando informações, nem sempre a gente vai, né, tipo, dizer qual é a data de criação e de atualização. Isso é tudo feito para, né, e pelo ORM Prisma, beleza? Mas a gente, quando recupera essas informações do banco, a gente quer que elas estejam nos nossos objetos de domínio. Então a gente precisa fazer isso, certo? E também, ó, a gente vai botar aqui, ó, data de exclusão, tá certo? Data de exclusão também pode ser indefinido no objeto, e diferente do data de criação e de atualização, o valor dele pode ser um date ou um nulo. Tá certo? Eu vou explicar isso aqui por quê. Vejam, pessoal, se a gente vir aqui no esquema Prisma, a data de criação e de atualização, em todas as três tabelas que a gente vem utilizando, elas não recebem, por exemplo, aqui, como no data de exclusão, a interrogação. No caso, a interrogação no Prisma vai significar que aquele campo pode ser nulo na tabela. Então aqui eu posso dizer que a data de exclusão é nula. Diferente da data de criação e da atualização, que não tem, né, a interrogação, então elas têm que ser preenchidas, tá certo? E aí, pessoal, nesse ponto é importante lembrar que o conceito do valor nulo é diferente de se o objeto dentro do TypeScript ele é indefinido ou não, certo? Quando a gente coloca aqui no TypeScript a interrogação é para dizer que aquele atributo pode ou não estar naquele objeto. Lembrando que a gente pode criar, por exemplo, um produto ou uma categoria sem passar a data de atualização e criação, porque isso vai ser feito pelo Prisma. Então ele pode ser indefinido. Mas e no momento da volta, né? Professor, quando aquilo já está salvo, que a data da criação e a da atualização existe, eu quero que meu objeto de domínio tenha essas datas, até para eu poder verificar se quando foi a atualização, se eu preciso fazer alguma regra de negócio em cima daquelas datas. Então eu preciso definir elas. Diferente aqui, né, do data de exclusão, que também é undefined, tá certo? Ele pode estar num objeto produto ou qualquer objeto de entidade de negócio, mas ele pode ter o valor nulo, né? Veja que aqui a gente está falando de valores, né? Então, data de criação e atualização sempre vão ter datas preenchidas, mas eles podem não estar naquele determinado objeto porque eles estão indefinidos. Então, é importante a gente deixar isso bem claro, porque a interrogação aqui do TypeScript funciona para dizer que aquele atributo pode ou não estar naquele objeto que é desse tipo, por exemplo, IDatasControl, e no esquema Prisma a interrogação significa que o campo pode ser ou não preenchido com nulo lá na tabela, tá certo? Então, data de criação e atualização em todas as tabelas não pode ser preenchido como nulo, a gente usou somente o date. Beleza? Veja que isso é para atender a nossa situação específica, certo? Além disso, eu vou criar aqui um type chamado keys, que são chaves em inglês, né? O que são as chaves dessa interface? São os nomes desses atributos, data criação, assim como está escrito aqui, data atualização e data exclusão. Então, vou criar aqui um tipo chamado keys datas controls, que vai receber um comando chamado keyoff do TypeScript dessa interface, tá certo? O que é que esse comando faz? Pega as chaves dessa interface e cria um tipo do TypeScript com essas chaves. Para que isso, professor? Para a gente poder reutilizar código e ficar um pouco mais elegante, tá certo? A codificação. Como a gente está criando isso aqui em Shared, é porque a gente quer reutilizar. Então, vamos exportar
tanto o iDatasControl como o KeysDatasControl. Salvou, temos aqui nosso primeiro código feito. O que é que a gente vai fazer agora? Tá certo? A gente vai, de fato, refatorar os objetos de domínio, principalmente, inicialmente agora, os objetos de domínio relacionados à categoria. Para quê? Para incluir os novos atributos, né, de datas. Lembrem-se que, em categoria, a gente não tem datas de exclusão, né? Porque data de exclusão foi utilizado para fazer uma exclusão lógica nos produtos, né? Nas categorias, a exclusão é feita de forma física. Apesar da interface aqui definir a data de exclusão, a gente percebe que essa data pode ser undefined e a gente vai configurar a entidade de categorias sem precisar ter essa data. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos abrir aqui, né, o módulos domain, no caso aqui é módulos catálogo domain. Vou abrir a parte de categoria e vou abrir o categoria.types, tá certo? E aqui a gente vai fazer o seguinte: primeira coisa, estender essa categoria aqui, essa interface categoria, para que ela, né, reuse, né, as definições de atributos feitos aqui na interface iDatasControl. Então vou dizer aqui, minha interface e categoria estende minha iDatasControl, tá certo? Claro que a gente vai ter que importar aqui, né? Vou botar essa importação aqui para cima, porque ela saiu no meio do nosso comentário, tá certo? E aqui, basicamente, eu estou dizendo que agora minha interface categoria, além de ter um ID, que também é um defined ou não, do tipo string e o nome, também tem, né, data da criação, data de atualização e data de exclusão. Então, veja que aqui a gente está fazendo uso de extensões, né, entre interfaces para criar tipos, né, e contratos melhor definidos, beleza? Aqui o iDatasControl está no shared, dentro do domain, né, e a gente aqui não quebra a nossa regra de dependência entre as camadas, tá certo? Qual é o próximo passo? Aqui nessa parte onde a gente cria um tipo, criar categoria props, a gente também vai ter que fazer uma alteraçãozinha, né? O que é que esse tipo aqui, a gente usa ele para quê? Para a gente definir, né, como é que a gente pode criar objetos na memória através do uso de nossos domínios ricos, né, na nossa classe categoria, nossa entidade de domínio categoria, para trabalhar as invariantes, tá certo? Então aqui eu digo, quais são os atributos necessários para criar uma categoria. Aqui eu não estou falando de banco, viu, pessoal? Estou falando de criar uma categoria a partir da nossa entidade de domínio que tem as regras de negócio na memória, certo? A fim de garantir a integridade dos dados do objeto usando as invariantes, que são aquelas regras de negócio que a gente já faz testes, né, automatizados. Então, estou dizendo aqui que ele faz o seguinte, para eu criar uma categoria, omita o ID. Por quê? Porque o ID ele é gerado, né, de forma automatizada pelo nosso código, né, a partir daquela classe entity, onde a gente gera um UID, né, onde as nossas entidades de negócio, como por exemplo categoria, herda dessa classe abstrata. Só que aqui eu também quero fazer o seguinte: quando eu criar, eu não preciso criar as datas que agora são aqui do categoria, tá certo? Vejam que quando eu passo o mouse aqui, ele mostra, para criar eu preciso do nome, ele omitiu o ID, né, porque a gente já tem o comando ali, mas ele continua com data de criação, data de atualização e exclusão, porque ele agora estende. Então a gente vai poder fazer o seguinte, fazer omita não somente o ID, como também omita aqui os keys, tá certo? Datascontrols, beleza? Então a gente faz aqui a omissão dessas datas também. Então se eu passar o mouse aqui, agora eu só tenho, né, para criar uma categoria na memória, passar o nome, porque o ID vai ser gerado automaticamente, tá certo? Em memória, né, através daquela classe abstrata, e as datas vão ser criadas pelo Prisma, tá certo? Então, no momento da criação disso na memória, eu não preciso ter esses elementos. Foi por isso que a gente criou esse tipozinho aqui, porque a gente poderia não ter criado ele e ter colocado os nomes dos, né, atributos, assim como está aqui em string ID, né, das três datas que a gente definiu lá no iDatasControl, tá certo? Nesse caso, isso aqui facilita, né, e fica um pouco mais elegante, digamos assim. Beleza? Próximo passo, configurar aqui, né, o tipo recuperar categorias. Nesse caso aqui,
quando a gente faz o required do iCategorias, como o iCategorias estende das datas controles, ele vai dizer que data criação, atualização e exclusão são requeridos também, assim como o ID, porque a gente está usando o tipo required. E a gente não quer, a gente só quer que seja requerido o ID e o nome. Então a gente vai fazer uma alteração aqui, ó. Eu vou apagar o required e manter só o iCategoria, e vou fazer uma composição de tipos aqui do TypeScript, ó, usando o iComercial e dizendo o seguinte, ó, e abre um objeto, vou dizer que o ID ele vai ser um no label, que é um tipo específico do TypeScript, abre aqui um generics, passo aqui ó, a própria iCategoria, que é essa interface aqui, e vou dizer ó, que o ID, tá certo, ele é não label. Então, como é que isso aqui vai ficar? A gente está dizendo aqui, então, que agora é o seguinte, que você tem a categoria, beleza? E quem vai ser no momento da recuperação necessário também é o ID, tá certo? Então, estou falando que o meu tipo recuperar a categoria props é desse tipo categoria aqui, que no caso ele é undefined, e aqui eu reverto esse tipo aqui, né? Para ele ser necessário no momento que se usar uma variável desse tipo, beleza? Bom, então isso aqui já é o suficiente para a gente fazer alterações na nossa entidade. Fiz alterações aqui nos tipos e nas interfaces. Vou agora no meu categoria entity, tá certo? Meu categoria entity, né? A gente vai ter que implementar, né? Primeiro, os atributos. Veja que eu só tenho um nome aqui. Então, vou definir aqui, ó, o atributo. Vou começar a copiar e colar para ficar um pouco mais rápido, né? Vou definir o atributo aqui, data de criação e data de atualização. Veja que eu não estou colocando a data de exclusão. Por quê? Porque eu não preciso, já que não tenho isso na minha base de dados e no meu modelo, né, do Prisma, né, que representa as tabelas. Eu só tenho data da criação, data de atualização. Beleza? Do tipo date. Próximo passo, criar os gets e sets. Existem duas formas, né? Ou fazer na mão, né? Vou minimizar os gets e sets aqui do atributo nome, ou então, aí, clica com o botão date, refactor, né? Gerar os gets e sets de data de criação. Copiar aqui, para ficar aqui embaixo do nome. Então, a gente tem agora os gets e sets, tanto do nome como do data da criação, tá certo? E agora, o de data de atualização, beleza? Copio aqui, que é só para deixar o nosso código com um padrão organizado. E agora eu tenho, né, 6 gets e sets, tá certo? Para os 3 atributos, né, que a gente precisa nesse momento. Beleza? No construtor a gente também vai ter que fazer uma alteração, né? A gente só está passando o nome, então vamos lá, né? Diz ponto data da criação recebe categoria ponto data da criação, beleza? E diz ponto data da atualização recebe categoria ponto data da atualização. Lembrando que aqui no diz a gente tem que chamar sem o underline, tá certo? Porque se a gente chamar com o underline a gente vai estar acessando diretamente o atributo e não vai estar passando pelas regras de negócio, né? Ou pelos métodos. No caso aqui a gente não vai ter regras, mas, né, é importante a gente trabalhar nesse caso. E aqui a gente vai botar o seguinte, aí, private, tá certo? Para o set de criação e private. Lembrando que a gente está aplicando aqui os conceitos de domínio rico e a gente acaba encapsulando os atributos e os métodos que alteram estado de informação, que são os métodos sets, ficam privados e as únicas formas de criar e recuperar as informações são através aqui, né, dos métodos estados, né, os static factories métodos de criar e de recuperar. Foi por isso que a gente criou também aqueles tipozinhos lá, beleza? Outra alteração que a gente vai fazer aqui, ó, é essa aqui. No criar, como agora a gente tem mais de um atributo, não só tem nome, em vez de eu desestruturar por nome e passar aqui, né, eu vou fazer, ó, passar, né, o próprio propriedade que vem de lá. Vai ficar um pouco parecido com o criar e o recuperar. A diferença, né, são os tipos aqui, né? Esse aqui não exige ID, só o nome, e esse aqui, ó, exige o ID, tá certo? E o nome, tá certo? E aqui a gente poderia no futuro trabalhar com overload de assinaturas de métodos
para até poder usar um só método, mas por enquanto a gente vai manter assim, né, nesse caso, certo? E outra coisa que a gente precisa fazer depois de alterar os atributos, os gets e sets, os construtores, o construtor e o método criado, certo? A gente vai mexer aqui dentro de catálogo ainda, do módulo catálogo, nos mappers de categoria, certo? Onde é que a gente vai mexer especificamente? No DTO, tá certo? A gente vai mexer aqui no DTO. Primeiro a gente vai botar aqui, data de criação recebe categoria.data de criação. Vejam que isso vai poder acontecer em outros momentos com outros atributos que possam surgir. Então, é comum que a gente tenha que fazer alterações nos objetos de domínio e em outros códigos necessários para representar as informações que são os atributos dos nossos objetos, tá certo? Por isso que os testes automatizados vão ser importantes, porque a gente fica mais seguro em fazer alterações que não afetem de forma muito expressiva o código. E aqui no From Prisma to Model, né, só vou botar ele um pouquinho mais para cá, a gente também vai fazer isso aqui. Aqui a única diferença é o seguinte, eu vou botar data da criação, recebe o Prisma, né, a categoria que vem do Prisma aqui, ponto, né, vou botar esse nome, eu vou sempre quando tiver Prisma, eu vou botar assim, a categoria Prisma, para não confundir, né, categoria Prisma, ponto, data da criação, certo? Aqui vai acontecer um erro, porque o tipo do Prisma pode ser também string, e aqui no nosso data de criação ele só é date ou undefined, mas aqui a gente pode fazer, né, um alias dizendo o seguinte, quando vinha do Prisma, transforma em data, né? Como lá no banco, a partir do uso do Prisma Schema, a gente percebeu que data de criação e data de atualização não podem ser nulas, ele vai sempre converter a data que tiver lá, tá certo? E aqui, a data de atualização, a mesma coisa, categoria Prisma, ponto, data de atualização como um date, certo? Veja que a gente não mexe aqui com data de exclusão, porque a exclusão de categoria é uma exclusão física, tá certo? Então, aqui a gente terminou, tá certo? De fazer a refatoração. O que é que a gente precisa fazer agora? Rodar os testes para ver se nada aconteceu. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o meu teste. Veja que o meu teste estava rodando e ele aconteceu um erro aqui, que é o erro, né, esperado de ser uma instância do valor mínimo. Esse erro aqui acontece porque tem uma configuração que é interessante alterar, que a gente já vai aproveitar agora, que é a seguinte. Eu vou abrir aqui a minha pasta, dentro do meu produto map, na verdade dentro do meu domain de produto, no meu produto spec, eu tenho um teste aqui, que é esse teste aqui do valor mínimo do produto. A gente colocou aqui menos 10 e 0, e a gente viu lá que no nosso código, né, ele pode ser igual a 0. Então esse teste aqui, né, esse valor que está sendo usado pelo faker, não foi criado corretamente. Então a gente vai botar aqui menos 1, e aí às vezes quando o faker gera o valor 0, ele acontece aquele erro. Então vamos botar aqui menos 1, tá certo? Vou voltar aqui no meu teste, aí veja que o teste passou agora, vou até fechar novamente, fazer o clean, executar o npm run teste. E aí veja, se os testes estão passando, é porque todas as alterações que eu fiz lá em domínio, nos testes do meu então meus testes unitários automatizados da parte de domínio da entidade de categoria estão ok, certo? Eu também posso usar, é claro, a nossa extensão aqui para verificar, né, os testes, tanto da parte de criar como recuperar, né, estão sendo executados corretamente. Então essas nossas alterações, né, não afetaram os nossos testes. Isso já é um sinal bom, né? Se o teste ocorresse o erro, o que é que a gente poderia fazer? Verificar o teste, ir nos testes, verificar o que está acontecendo para ver se tem que alterar os testes. Mas vejam que nossas alterações, né, não afetaram os testes e estão o nosso sistema, né, principalmente nessa parte de categoria, né, nos testes do domínio da categoria, a gente tá tudo ok, beleza? Mas a gente vai fazer o seguinte também, vamos testar, né, de forma manual os testes integrados lá com o banco de dados. Então vou abrir aqui o index, tá certo? A gente tá com vários elementos aqui comentados, e aí eu vou testar tudo aquilo que a gente já tinha feito. Veja que aqui eu tenho, por exemplo, recuperar todos os produtos, vou comentar aqui,
que foi do último código, tá certo? Tenho tudo aqui de categoria de produto e a primeira coisa que eu vou testar é recuperar a categoria por ID. Deixa eu abrir aqui o banco para vocês verem que eu tenho duas categorias, tá certo? No meu banco. Vou buscar essa primeira categoria sala aqui. Pegar o ID e vamos lá testar, tá certo? Salva aqui, e vamos ver agora se, né, os dados da data de exclusão são exibidos, tá certo? Veja que agora a data de criação e data de atualização também faz parte da nossa entidade de domínio, beleza? Porque a gente criou lá na classe, né, categoria.entity, tá certo? Bom, e aí eu vou fazer todos os outros testes só para ter certeza também que a interação, né, com o banco de dados está ok. Então recuperei por ID, vou recuperar todas agora, são duas, né? Esses testes depois podem ser feitos automatizados nesses testes de integração, certo? Então vemos aqui as duas categorias criadas, tá ok, né? Vou fazer um teste de inserção, né? Vou pular o de existir, porque ele é muito simples, né? Vou fazer um teste de inserção, criar uma nova categoria chamada tipo cozinha. Salva aqui, vamos criar. Espero o método assíncrono ser executado. Foi criada, né? Veja que ele está undefined, porque na hora da criação não é necessário. Mas se a gente vier no banco, fazer um select, a gente tem agora a cozinha com as datas, né, de criação e de atualização. Lembrando que essas datas não podem ser nulo, de acordo com o modelo do Prisma. E eu posso fazer um teste aqui. Vou fazer o recuperar desse novo, né? Comentar aqui o criar. Então já vi que o inserir, na verdade, categoria está funcionando. E vou aqui para o recuperar por o ID novamente. E vou botar o ID dessa nova categoria criada. Vamos ver lá se ela vai recuperar do banco a data da criação e de atualização. Então, data da criação e de atualização veio preenchida. Beleza, tá conforme a gente espera, certo? Depois disso, vamos fazer um teste de atualização. No caso, eu vou atualizar essa última categoria que eu peguei. Vou chamar ela aqui, eu tenho botado cozinha, né? Vou botar aqui, cozinha americana. Vou alterar o tipo, tá certo? E vou executar aqui, a alteração. Certo? True, né? Vou no banco só para ver se a alteração foi confirmada. E cozinha americana foi alterada. As datas agora estão, né, diferentes de criação e de alteração. Beleza? E é claro, vamos fazer o delete. Lembrando que o delete de categoria é um delete, né? É uma exclusão física. Então, aquele registro do banco vai desaparecer, tá certo? Então vamos deletar aqui a categoria. Vou deletar essa que eu criei, sempre usando os IDs que são gerados nos bancos de dados aí de vocês, viu, pessoal? Lembrando que esses IDs são únicos. Vou executar aqui, certo? Vim aqui em categorias, e o registro sumiu, exclusão física feita. Testei todos os meus métodos, né, as minhas ações básicas do CRUD, do repositório da categoria, certo? E o que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai refatorar os objetos de domínio do produto, né, adicionando esses novos atributos, né, que são as datas de controle. Vejam que a gente vai fazer algo bem parecido com o que a gente fez, não vai precisar definir mais essas datas, a gente vai começar a reutilizar esse código, e o que a gente vai fazer aqui agora é vir em domain, módulos, catálogo, domain, abrir a parte de produto, e primeiro aqui eu vou abrir produto.types, tá certo? E fazer bem parecido com o que a gente fez, né, lá na categoria. Primeira coisa, estender o idata controle e importar, tá certo? Para cá. Depois fazer a parte da omissão aqui, com as keys datas controles, tá certo? Ou seja, estou criando
um tipo que tem nome, descrição, valor e categorias, para na hora que eu criar. O ID vai ser gerado automaticamente e não preciso das datas de controle nesse momento. E no recuperar aqui, né, vamos alterar aqui, vou tirar o required, deixar i produto, tá certo? E isso aqui, né, vai ser usado, né, dessa forma, certo? Required e produto, tá certo? E o ID no label, certo? No caso aqui eu não vou precisar do required, né? Se eu vim aqui no categoria types, eu não precisei do required, eu usei só o categoria, tá certo? E vou tirar aqui o required, só a interface mesmo. E vou, né, continuar o meu código a partir daqui, tá certo? O que é que eu preciso fazer mais aqui? Aqui finalizou, beleza? Agora eu preciso ir para minha entidade. Então vamos lá, produto entity. O que é que eu preciso fazer no produto entity? Primeiro, definir os atributos, tá certo? No caso aqui, a gente tem data de exclusão porque a gente faz exclusão lógica do produto. Então vou botar aqui private data da criação, seguindo o que está lá no contrato, né, na interface. Se eu vim aqui na interface, date null, tá certo? Para data de criação, atualização e exclusão. Estou seguindo esse padrão, botando underline porque eles vão estar encapsulados. E vou gerar agora os gets e sets cada um. Primeiro, data da criação. Copiar isso aqui que foi gerado para cá para baixo. Vou minimizar todos os gets e sets já existentes dos atributos, né, já existentes, e vou colocar aqui no final. Eu sempre uso esse padrão, né? O que vem novo eu coloco no final, para ter uma certa lógica, certo? Botar aqui o set data da criação como private. Vou pegar aqui data da atualização também, vou gerar os gets e sets, refactor, generate gets e sets, copio, colo aqui embaixo e digo que é um private, tá certo? Isso aqui é sempre para, né, a gente seguir os nossos padrões de domínio rico e garantir as invariantes de classe, tá certo? Garantindo a consistência dos dados, e fazer um refactor aqui, certo? Vocês podem até perguntar, professor, nessa situação, né, como as regras de negócio dos produtos são simples, precisaria ter esse domínio rico e essas regras, essas invariantes de classe? Talvez não, talvez isso possa ser considerado uma over-engineering, né? Ou seja, uma engenharia além do que é necessário, né? Aquilo que a gente chama de uma bazuca para matar uma barata. Mas a gente sabe que esse código vai crescer em termos de complexidade, e aqui a ideia é mostrar uma base de código que pode crescer, né? Principalmente para uma regra de negócio mais complexa, tá certo? Por isso que a gente tomou essa decisão arquitetural, né, aqui, né, esse princípio de design, beleza? Fiz aqui os gets e sets, vou para o construtor. No construtor eu preciso fazer, né, a recepção dos dados que vem aqui do produto, tanto da criação, lembrando, sem usar o underline, né, porque a gente quer usar os métodos sets, né, que são privados, mas que vão poder ter, por exemplo, regras de negócio. Tá certo? E aqui, pessoal, olha, veja o que é que eu posso fazer aqui. Aqui agora, como a gente tem a data de exclusão, eu posso criar um método aqui, público, chamado está deletado, tá certo? Não recebe nenhum parâmetro e retorna, por exemplo, um booleano. O que é que esse cara faz? Ele verifica, né, por exemplo, a data de exclusão, tá certo? Se ela for diferente de null, vou usar aqui um operador ternário, né, que é uma condição como se fosse um if e um else, só que numa linha só, né? Se a data for nula, né, se for diferente de nulo, porque tem data, então retorne true, ou seja, está deletado. Se não, retorne false, tá certo? Ou seja, se a data de exclusão for diferente de nula, ela está preenchida, então ele está deletado. Se não, retorne false,
tá certo? Ou seja, não está deletado. E isso aqui é um método que representa, digamos assim, uma certa regra de negócio, né, para a gente verificar, né, se esse cara está deletado. E a gente pode estar compondo, né? Isso aqui também faz parte do conceito de domínio rico, porque a gente tem comportamento, né? Então eu criei um comportamento aqui, em vez de olhar a data, eu já criei, porque eu posso estar usando isso aqui em vários locais do meu código no futuro, tá certo? Bom, feito isso, a gente criou o método. Vamos alterar o map, tá certo? O map aqui, ó, de produto.map, tá certo? Principalmente aqui no toDomain, para adicionar essas datas. Data da criação, tá certo? Data de atualização e data de exclusão. E aqui no método fromPrisma toDomain também a gente vai adicionar, no caso aqui, como a data de, essas datas elas já estão sendo utilizadas a partir de um tipo que a gente criou no futuro, a gente não vai precisar fazer o alias aqui, tá certo? Então a gente vai usar dessa forma aqui, beleza? Então agora a gente pode retornar os dados do banco e lançar também, né, todas as informações agora para o nosso domínio, tá certo? Que a gente não estava fazendo antes, só passando os dados que já existiam quando a gente começou a criar. Então, feito isso, feita a alteração, não tem nenhum erro no código. Vamos testar, né? Olha, o teste já está passando, vou parar aqui os testes novamente, e vou executar o npm run test, tá certo? Então, se os meus testes automatizados tiverem ok, é porque as minhas alterações não afetaram em nada nesse processo, beleza? Isso é um sinal bom, e isso garante, né? Não garante, mas cria um clima de alteração muito mais fácil de lidar, porque a gente fica com menos receio de gerar erro no código quando insere novas funcionalidades, tá certo? Então, os testes automatizados trazem uma certa garantia disso, né? E criam aí de forma independente, né? Independente não, mas indireta, qualidade do código, tá certo? Vamos testar também de forma manual, né, e integrada, beleza? Primeira coisa, eu vou vir aqui, ó, recuperar produto por ID, certo? Vou aqui no meu banco, dar um select na minha tabela produto, pegar esse aqui, ó, toalha de mesa, e vamos lá recuperar um produto por ID, certo? Passar aqui o produto e vamos ver se a gente recupera os dados, né, com, olha, produto que eu estou recuperando, as categorias com a data de criação, e aí, aqui também o data de criação e atualização e data de exclusão do produto. Aí. Veja que aquilo é nulo, por quê? Porque esse produto aqui está nulo. Deixa eu fazer um teste aqui para vocês verem com um produto que está excluído de forma lógica, tá certo? Vou usar esse outro ID aqui. Vamos ver. Verifiquem que a data de exclusão aconteceu aqui, ó. E aí eu posso fazer um teste com o método, ó. Por exemplo, console.log produto recuperado, ponto, né, está deletado, certo? Ele bota aqui essa interrogaçãozinha porque a gente sabe que uma requisição ao método recuperar por ID retorna uma promessa de um produto ou um nulo, né? E ele não sabe se esse produto vai estar preenchido para chamar o método. Como eu sei que esse ID existe e o banco está funcional, né? Ele coloca aqui já automaticamente, né? Mas a gente poderia botar isso dentro do if, né? Se produto está recuperado, eu poderia chamar direto está deletado. Então posso fazer esse teste aqui, verifique se esse cara está deletado, né? Ele tem que dar true, né? Porque a data de exclusão está preenchida, true. Então eu posso usar esse método no if no futuro, por exemplo, né? If produto está deletado, faça tal coisa, não faça tal coisa, certo? Se a gente pegar o ID do que não está deletado, a gente vai ter aqui um false, tá certo? E aí vejam como é que eu vou criando códigos, né, e compondo novas informações, né? False, porque ele está nulo, beleza? Vamos fazer uma inserção. Vou comentar aqui o recuperar por ID. Vou fazer uma inserção do novo produto, né? Vou botar aqui, toalha de mesa, toalha de cozinha,
tá certo? Vou usar esses mesmos atributos que estão aqui. No caso, eu acho que esses atributos, deixa eu ver se são os mesmos, olha, né? Deixa eu pegar aqui as categorias, porque tem que ser categorias válidas, né? Tem a categoria 34B e a categoria que começa 73. Eu acho que são essas mesmas, elas estão válidas. Vou criar aqui um produto novo, Se todas as informações estiverem corretas, a gente consegue criar um produto novo. Veja que na hora da criação, a gente passa as datas como um defined, né? E venho aqui a selecionar a tabela de produtos e eu vou ver que eu tenho um produto novo que é toalha de cozinha. E na tabela de junção entre produtos e categorias eu tenho, né, aquele produto com duas categorias. Beleza? Que foram as categorias que eu passei, sala e quarto, com os IDs que já existem lá no banco, viu, pessoal? Vamos fazer agora a atualização. Vejam que eu estou passando em todos os métodos. Vejam qual a importância disso depois de estar automatizado, né? Porque quando a gente não está automatizado, a gente tem que testar as coisas manualmente e isso gera uma insegurança, né? De se está funcionando ou não, né? Então vamos aqui recuperar todas as categorias, todos os produtos e suas categorias, que no caso aqui ele já verifica se quem está deletado ou não. Então a gente tem 3 produtos e um deletado. Então na teoria aqui a gente tem que trazer 2 produtos, tá certo? O toalha de cozinha que eu queria agora e o toalha de algodão. A gente já tinha deletado nos vídeos passados de forma lógica um dos produtos, beleza? Então o recuperar todos está funcionando. E vou fazer uma alteração aqui nesse novo produto que eu inseri, que é o toalha de cozinha. Vou pegar o ID dele aqui e vou alterar o valor dele de 85 para 200. Chegar aqui, vou botar aqui o ID. Posso alterar o nome, mas se não, vou manter o mesmo nome, né? E vou botar aqui o valor 200, certo? E vou testar a atualização do produto. Lembrando que a atualização do produto só atualiza a tabela produto mesmo, que a gente vai fazer no futuro os métodos de remover e adicionar, tá certo? Vamos lá, select produtos, vamos ver se eu alterei, tá, né? Cozinha, valor 200, data de alteração também foi alterada, beleza? Volto aqui e agora, né, com esse mesmo ID vou testar a deleção, né, a exclusão, o soft delete, que é a exclusão lógica do produto. Deletar. Vejam que boa parte do vídeo é testando, né, pessoal? Por isso que os testes automatizados facilitam muito. Vou colocar aqui, deleção, executar. Né? Vou no banco aqui, selecionar meus produtos. Vejam que eu tenho 2 produtos deletados agora. Vou comentar esse delete aqui, e vou executar o método recuperar todos, que também faz a validação se um elemento, né, só faz a recuperação de produtos que não estão deletados. Então no caso a gente teria que retornar um aqui, né? Retornou apenas um produto, certo? Com data de exclusão nula, porque ele ainda não foi excluído. Então aqui está tudo funcionando. A gente conseguiu fazer a refatoração e incluir os campos de datas, né? Fazer um pouco de reuso de código, criando tipos e interfaces específicas para essas datas de controle, certo? E agora a gente vai para as considerações finais do nosso vídeo. Beleza, a gente refatorou os objetos de domínio, no caso, os objetos de domínio referentes à categoria e produto, onde a gente adicionou novos atributos, né? Principalmente essas datas de controle. E isso é interessante porque a gente pode fazer isso no futuro com mudanças constantes no software, necessidade de novos atributos, tá certo? Para representar o domínio que é o comércio eletrônico, beleza? E aí a gente alterou interfaces, alterou tipos, alterou a própria entidade, atributos, né? Os gets e sets, construtores, métodos, né, estáticos de fábrica que fazem a garantia do domínio rico, né, da invariância de classes, beleza? E aí a gente vai para a próxima etapa no próximo vídeo, que é continuar a implementação do padrão repositório, só que agora a gente vai demonstrar operações não CRUD, como remover e adicionar categoria e alterar status do produto, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.